Estão todos imóveis? Vamos nos movimentar. Estamos aqui na Imóvel 360 com duas personalidades do mercado imobiliário, doutora Larissa Prado, que é oficial do cartório Sherman, está comigo aqui, e a nossa amiga Camila Gillet, que é hoje host e co-host também em plataformas, né? Então nós vamos falar hoje um pouco do universo de cartórios e também na questão da locação, principalmente na COP30. Doutora Larissa, prazer enorme ter você aqui no nosso humilde podcast. A gente vai falar muito sobre tecnologia aqui no podcast. São várias ferramentas que nós vamos lançar durante o período aqui. Já estão em fase de teste. E a gente tem muito a conversar sobre o seu cartório, inclusive sobre COP30, né? Você me falou que tem várias novidades para falar. Então, a gente vai começar falando por tokenização. Como é que você prefere? O que você prefere? Pode escolher. Vamos lá. Vamos conversar. Então, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre tokenização na visão do nosso amigo Cláudio Lima, certo, sobre o curso de tokenização imobiliária, que é um dos 14 cursos que ele tem oferecendo. Então, é uma novidade, né? Lá fora, até nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo se utiliza e, naturalmente, vai chegar aqui em Belém. Como sempre, as novidades chegam aqui, né? A gente vai começar a trabalhar. O que a senhora tem a dizer sobre a visão da área de notas, né? De registro de imóveis na parte imobiliária? Muito prazer, Cristiano. Prazer, Camila. Muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema. É um tema, a gente fala que vai chegar aqui, mas tokenização não é comum, digamos assim, não é frequente. O comum ainda é a transação tradicional no Brasil inteiro. Então, alguns países já têm tokenização aí mais avançado, mas até aqueles que já trabalham com tokenização ainda têm o caminho tradicional na sua grande maioria para fazer as transações. Então, é muito legal estar aqui como tabeliã para ter assim, essa outra visão, para falar da parte cartorária, da parte da segurança jurídica, porque hoje o que conhecemos são os procedimentos apresentados pelo cartório. Então, o cartório é às vezes visto com burocracia e muito rigor. Então, é bom estar aqui para a gente poder falar o que a gente tem a contribuir, o que tem a agregar, o que é possível, o que não é possível. Porque quando o tema é novo, é muito importante todo mundo ver podcast como esse, estudar o assunto para a gente estar todo mundo entendendo o que está falando. Então, louvável a iniciativa e é uma honra aqui poder começar falando como cartorária sobre essa visão, aí, uma visão de uma tabeliã. Tokenização imobiliária, aqui foi no Rio Grande do Sul, o nosso leading case. Foi feita uma escritura usando a tokenização imobiliária. Lá no Rio Grande do Sul, o caso foi o seguinte: uma pessoa que é o proprietário tabular, aquele que tem o seu nome na matrícula, quem registra, tem no cartório de imóveis na matrícula o seu nome como proprietário, é chamado o proprietário tabular, ele resolveu permutar para uma empresa privada chamada NetSpace a sua propriedade real. Então, hoje no Brasil, a gente trabalha com direito real. A propriedade, ela é um direito real do artigo 1225 do Código Civil. E aí, essa permuta foi como que ela se deu? Foi feita uma escritura em cartório de notas de permuta em que a NetSpace, que é a empresa privada dos criptoativos, ela permutou essa propriedade com esse proprietário tabular. Então, o proprietário que era o dono, que tinha propriedade real, ele passou a ter um token. Ele permutou com a NetSpace e a NetSpace, na matrícula do registro de imóveis, passou a ser a proprietária tabular desse imóvel. Então, a propriedade não é mais dele, mas ele permutou por um token. E a NetSpace passou a ser a proprietária desse imóvel. Então, para fins jurídicos, quando você pega... Quem é o dono desse imóvel? O que a gente vai fazer? Vai ver a matrícula. Quando você pega essa matrícula, você vai ver a NetSpace. Só que não significa que aquele permutante ou a NetSpace que estão na posse direta daquele imóvel. Porque a partir do momento que esse proprietário fez essa permuta por tokenização imobiliária com a NetSpace, eles assinaram contratos com a empresa privada, com a NetSpace, falando que toda cessão de direito, próxima pessoa que vai ser dono daquele imóvel, não vai ser por meio da propriedade real, vai ser uma propriedade
digital por meio de token. Então, para se falar em tokenização e cartório, a primeira coisa que você tem que lembrar é o plano do direito real e do direito obrigacional. O direito digital, a propriedade, criptoativo, a gente trabalha no plano das obrigações. Então, isso envolve várias esferas. A partir do momento que você está vinculado nessa empresa privada, as regras são da empresa. Então, se aquela pessoa que tem um token falecer, pode passar para outra pessoa? É só entregar o token? Tem que avisar a empresa? Como que vai ser essa sessão? Então, os ditames, quem que vai falar como que vai funcionar é essa empresa privada. Essa é a tokenização que a gente tem, é o leading case no Brasil. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que a lei tem que ser alterada também, porque o que a gente tem hoje, o 1245 do Código Civil diz o quê? Para você ser dono, você tem que registrar. Então, o registro de imóveis transfere a propriedade. Acima de 30 salários mínimos exige escritura, está no artigo 108. Então, o cartório, ele dá essa segurança jurídica porque ele olha não só a transação, mas ele olha a documentação. Então, ele participa dando fé pública, não só do negócio jurídico, mas das certidões que são emitidas. Correto. Então, tem que levar muito em consideração que quando se faz uma tokenização, quando se transforma algo em algo em digital, como uma propriedade imobiliária, um imóvel. Em algo digital, você coloca aquilo numa blockchain, numa propriedade digital, tem que confiar que aquilo que foi colocado e vai ser repassado e todas as transações futuras é aquilo mesmo. Porque não vai ter a figura do tabelião para poder chancelar com fé pública na emissão de certidões, dando essa garantia da segurança jurídica daquela transação. Então, assim, da mesma forma que tem muita segurança jurídica quando se fala em blockchain, criptografado, o cartório também dá essa segurança jurídica dessa forma. Então, é importante todo mundo entender que se sai do plano do direito real e vai para o direito obrigacional. Hoje, os cartórios já trabalham com essas criptografias, né? Já se assina escrituras de meio eletrônico e se gera uma matrícula notarial eletrônica, que são códigos criptografados que têm esses algoritmos que se joga na internet e se vê que aquele documento ele é autêntico. E isso é feito tudo por questões criptografadas já pela matrícula notarial eletrônica. Então, o cartório já respira essa tecnologia, né? O cartório, ele já vive isso. Então, essa tokenização, ela é mais uma forma que é a gente pode dizer que é uma modalidade bem diferente de se pensar nas transações imobiliárias. Então, ela tem alguns desafios, como, por exemplo, eu vou precisar de um empréstimo. Eu tenho patrimônio, eu tenho lastro financeiro, eu tenho garantias para dar para quem vai emprestar? Hoje se apresenta a certidão do imóvel. Quando tirar a certidão do imóvel, não vai ter o nome daquela pessoa. Mas eu tenho token. Mas para o cartório você não é a dona, porque não é o seu nome que está na matrícula. Execução. Vamos executar, vamos ver o que ele tem. Não vai sair o nome dele lá, porque na hora de tirar a certidão não vai ter esse imóvel no nome daquela pessoa. Então, temos desafios. Eu acho que isso são reflexões que a gente tem que levar em consideração. Então, o melhor é o que a gente está fazendo, é estudando, é conversando, para poder fazer uma transação com segurança jurídica, porque tem cidades sendo vendidas com criptomoedas. Então, é importante a gente trazer também a visão do cartório, né? Para a gente entender o que o cartório faz quando ele carimba, o que ele faz quando ele dá a sua chancela de fé pública e o que a tokenização tem a contribuir ou a alterar algum procedimento. Excelente, doutor. Então, podemos dizer que pode ser feita uma operação com cartório ou sem cartório? Uhum. E o sem cartório é um risco grande. Existe a possibilidade de fazer sem Hoje a legislação ela exige que tenha um título público para ser levado no registro de imóveis se é uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Tá. E a maioria vai precisar. Sim. E um desafio é a questão do valor. Temos uma tabela de emolumentos que eu preciso de um valor em real e a gente sabe que a criptomoeda não tem. Vale quanto? Qual é o valor? Então, para selo, para tabela, eu preciso saber quanto é. O Rio de Janeiro já possui nas suas normas estaduais a situação da tokenização. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, então, isso também é muito estadual. O nosso Código de Normas do Pará ainda não ventila, não temos nenhum artigo que trata sobre a tokenização imobiliária. O Rio de Janeiro, ao dispor sobre tokenização e outros provimentos locais, eles tratam dessa conversão para o real,
Porque quando você fala que está vendendo, fazendo um negócio jurídico por escritura pública com tokenização imobiliária, como que o cartório vai lançar para o tribunal? Como que ele vai cobrar? Ele vai fazer uma permuta ou ele vai fazer uma doação? Porque eu estou entregando uma propriedade que não tem valor digital, o outro é real. Então, é doação, muda a incidência do imposto, não é ITBI, é ITCMD. Então, é importante também ver na prática quais são os detalhes que envolvem toda essa operação. Então, não temos uma legislação local sobre a tokenização e não temos possivelmente nenhum empreendimento hoje, não conheço nenhum empreendimento que tenha esse formato de tokenização. Aqui em Belém também ainda em Belém não, né? Vamos fazer um exercício também sobre o futuro. O que a senhora imagina que no futuro, por exemplo, que hoje a gente ainda assina contrato em papel, né? Por exemplo, nós vamos receber um grande evento mundial e a gente observa ainda que se usa papel para certos negócios. Então, em que momento a gente vai deixar de trabalhar papel? Ou seja, assinatura digital de acordo com a MP, que tem validade, é uma medida 2018, provisória, mas com validade, ainda não foi ainda convertido em lei, correto? Então, em que momento a senhora imagina, né, que a gente vai conseguir fazer toda uma operação num aplicativo? Por exemplo, eu quero comprar um imóvel, vou lá, fazer o processo, vai bater na Secretaria de Finanças, vai no registro, vai integrar com todas as APIs e tecnologias e no final a gente tem o fechamento do negócio. Foi muito bem pontuado falar dos órgãos, né? Bancos. Sim, porque é isso. Os órgãos, não adianta ter uma operação que uma parte do processo ele funciona, mas um outro órgão às vezes é totalmente físico, totalmente presencial, porque em algum momento a pessoa não pode estar em casa no celular fazendo a operação porque vai travar. E naquele momento ela vai ter que ir ao órgão, ela vai ter que ir lá pegar um papel, assinar da caneta. Então, eu não sei quando, mas os cartórios, eles tiveram uma virada de página aí na pandemia. Então, assim, como tabelião de notas, o cartório de notas recebeu o provimento 100, hoje incorporado no provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, lá em maio de 2020, na pandemia, para poder unificar regras estaduais que estavam aparecendo. Peraí, escritura, ninguém quer sair de casa. Como é que assina? Pode ser um A3, um A1, token, Gov, não sei se falava ainda em Gov. Então, assim, o Conselho Nacional de Justiça, de forma muito louvável, no último artigo desse provimento 100, ele revoga todas as normas estaduais e fala, olha, a partir de agora, tem que seguir esse provimento criando a plataforma do e-notariado. Sim. Então, se usa papel, mas hoje é possível que se faça uma escritura e termine uma transação imobiliária toda sem pisar no cartório, só pelo celular. Vai fazer uma videoconferência, vai assinar. Se a pessoa não tem um certificado digital validado pela medida provisória, nós podemos emitir esse certificado de forma totalmente gratuita de qualquer lugar do mundo que ela estiver. A gente consegue fazer essa emissão para ela assinar aquele ato público. Então, isso foi possível, querendo ou não, a pandemia fez acelerou esse processo que não se imaginava. Se falava em cartório, em procuração, em reconhecimento de firma. Hoje já se faz reconhecimento de firma online pelo e-note. Então, não se falava em fazer uma escritura sem ir ao cartório para assinar. Tem que ir ao cartório assinar. E em 2020... houve essa mudança aí nos cartórios de notas, que foi uma revolução nos cartórios de notas, e já é possível que a pessoa faça todo o processo sem sair da sua casa, ou nem estar no Brasil, nem estar em Belém comprando um imóvel, vendendo um imóvel em Belém. Então, o quando não sabemos, mas é importante conscientizar que todos que fazem parte desse processo também se utilizem disso. Lá no cartório do primeiro ofício de notas aqui de Belém, por exemplo, a gente recebe toda a documentação online. Isso é muito cultural, porque a gente oferece receber a documentação online e a pessoa fala, mas eu vou aí entregar. Vem, toma um cafezinho, vem com a gente. Mas a gente tem essa possibilidade daquelas pessoas que são mais adeptas a usar online. Hoje em dia está todo mundo com o celular na mão. A gente resolve tudo com o celular. Inclusive, eu sou muito, assim, da tecnologia para o cartório. Eu brinco com a minha equipe que o cartório é o do primeiro ofício, então a gente tem que sair em primeiro e tem que usar isso daí. Quando chegou essa assinatura digital, eu corri e coloquei lá no cartório e a gente começou a usar. A última mudança que eu fiz recente foi a possibilidade de você agendar o seu atendimento no cartório de forma remota,
24 horas por dia, 7 dias da semana. Ou seja, o cartório está fechado, domingo, e você, poxa, preciso ir lá no cartório resolver uma coisa, fazer uma procuração. Não precisa esperar o cartório abrir para você ligar e agendar. No nosso site, quando abre o nosso site, já aparece um pop-up. Agende seu atendimento, qualquer hora. Domingo, você entra lá. Você marca qual serviço, você marca qual dia, marca qual horário, escolhe o escrevente, sai a sua identificação, seu recibo, chega no cartório, também não precisa se apresentar, tem uma tela, um touch screen que você vai falar, cheguei, colocar seu nome lá, cheguei. O escrevente vai ficar sabendo que você chegou e ele vai chamar na tela lá com seu nome e você vai ser atendido no seu horário agendado. Então, é trazer tecnologia para os nossos procedimentos. É um conforto você poder agora, 24 horas por dia, 7 dias de semana, poder entrar em contato com o cartório e já poder agendar ali o que você precisa. Então, eu acho que isso é uma conscientização de cada um fazendo a sua parte, porque tem coisa que hoje a gente já consegue fazer. Reparem que o selo do tribunal não é mais colado, não é mais físico, já é eletrônico. Então, você não precisa levar papel. QR Code, né? Você confirma. QR Code. Então, você consegue verificar no site do Tribunal de Justiça do Pará aquela autenticidade. Não tínhamos isso. Eu já estava no cartório, desde 2020 eu entrei no cartório, faz 5 anos. Entrei na pandemia, bem na pandemia mesmo. E era muito físico, muito físico. E eu vivi essa mudança de vamos sair do selo físico, que tinha muita fraude também no selo físico, né? Sim. Você podia descolar de um documento e colar em outro. Então, isso até ajuda a ter essas fraudes. Então, com a tecnologia, a gente passou a ter pelo Tribunal de Justiça, que foi uma medida super louvável aqui do Tribunal de Justiça do Pará, o selo eletrônico. Então, hoje a gente tem muitas formas de se fazer tudo muito online. Tudo da palma da sua mão com o seu celular. Nós temos conhecimento de vários projetos tecnológicos de vários, vamos dizer, secretarias, por exemplo, que estão trabalhando em cima dessa modernização. A Secretaria de Finanças, por exemplo, local, tem projetos. A Cefa também tem projetos de fazer a avaliação no inventário já, né, por sistema. Né? A própria Caixa, eu já estive conversando com a Caixa, porque você ainda assina contrato de financiamento no papel, já houve um projeto anos atrás de fazer assinatura digital também. Então é natural que esses processos vão acelerar agora, eu acho que nesse momento agora, né? Deus o livre aconteça novamente, uma nova pandemia, já tem que estar bem avançado. Que a gente não precise de uma outra pandemia para continuar progredindo no avanço tecnológico e na modernização. Bom, e eu estive olhando no seu Instagram e teve uma novidade que foi a questão da primeira assinatura de incapaz, não foi? Foi. Incapaz, nós fizemos aqui em Belém o primeiro inventário, a primeira escritura pública de inventário com herdeiro menor, com herdeiro incapaz, que não poderia. Até agosto do ano passado, a resolução 571 do CNJ, ela falou que os cartórios, porque isso é um movimento, né, da desjudicialização. O Poder Judiciário está muito abarrotado. Então, os inventários demoram muito. Muita coisa demora no Poder Judiciário. Um processo é caro, custa para o Estado. Quanto custa um processo que está lá no Poder Judiciário, que poderia estar tramitando em cartório e terminar de maneira mais rápida? Então, nós tivemos essa felicidade de poder ser o primeiro cartório aqui que terminou, né? Muitos atendimentos, mas às vezes barrava por alguma coisa, alguma documentação. E aí, quando foi em fevereiro, esse ano, a gente conseguiu terminar a primeira escritura de inventário com menor. Isso foi muito feliz porque mostra que os cartórios estão preparados para poder realizar essas novidades legislativas. Doutora, como é que seria de assinatura de testamento por videoconferência? Como é que seria isso? Então, como a gente disse, dá para fazer tudo sem pisar no cartório. E testamento é mais uma coisa possível de se fazer. Com essa possibilidade de se assinar online, primeiro, o testamento já é um tabu, né? Falar de testamento, muita gente acha que está atraindo a morte. Não é. É planejamento sucessório. É melhor você deixar organizado do que não organizar e, na sua falta, todo mundo brigar, não acontecer como você gostaria que fosse destinado o seu patrimônio. Então, é possível a pessoa que quer fazer testamento e, às vezes, quer um sigilo, não quer ser vista no cartório, entrar em contato com o cartório, agendar o seu atendimento todo online e assinar online e receber o seu testamento com fé pública
totalmente nato digital, porque é muito importante isso também, né? A pessoa não adianta receber e fazer todo o documento online e imprimir, porque é uma cópia simples. Ele é um documento nato digital e a gente pode gerar pelo e-notariado um testamento público todo nato digital. Então, vai ter a mesma segurança jurídica do Código Civil, vai ser feita uma leitura em voz alta na videoconferência. E isso, a tecnologia eu vejo muito a favor. Quando saiu essa possibilidade de se assinar escritura, procuração online, houve uma discussão entre os tabeliães do Brasil sobre testamento. Eu sempre fui e sou adepta a poder fazer testamento por essa via online e poder assinar online, porque a gente tem alguns cuidados. Um cuidado que eu tomo, por exemplo, na hora da videoconferência, eu falo assim, pega a sua câmera e dá um giro aí nesse ambiente que você tá. Porque eu tenho que constatar que aquele testador, ele não está sofrendo nenhuma coação. E eu não sei se tem alguém com uma arma apontada nas costas dele. Importante. Então, a gente toma alguns cuidados para usar a tecnologia a favor. Agora, veja, muitos testamentos são questionados a sua validade com a ação de nulidade, porque o testador ele não estava mentalmente lúcido, ele não estava plenamente capaz. Muita gente fala. E o tabelião tem fé pública. Não, mas ele compareceu no cartório, o tabelião conversou com aquela pessoa, geralmente idosos, fazem muito testamento, mais os idosos, e o tabelião tem fé pública. Às vezes a gente até pede um laudo de sanidade mental, então a gente tem fé pública. Mas olha como fica muito melhor e indiscutível se a gente tem uma videoconferência. Sim. Que o juiz do processo da nulidade, do questionamento, deixa eu ver essa videoconferência que está lá na plataforma nacional. Ele vai ver aquele testador manifestando e vai verificar que não houve coação, que ele estava assim, que ele manifestou a vontade dele. Alegam muito que ele estava idoso e ele não estava mais plenamente capaz. O juiz vai poder ver a videoconferência que o tabelião fez com o testador, porque fica gravada nessa plataforma. Então, muita gente sabe disso, dessa possibilidade, e fala para o cartório, é no WhatsApp que eu vou assinar? Vocês vão me ligar aqui, uma chamada de WhatsApp, e eu vou assinar minha procuração pública, minha escritura de compra e venda? Não, não é assim, porque tem que ter segurança jurídica. É uma videoconferência por uma plataforma validada, nacional, com uma assinatura eletrônica também validada, com elementos criptografados. E fazendo uma analogia do caso recente que foi o tio Paulo, né? Que aconteceu lá no banco, foi filmado, né? Foi visto ali a situação. É verdade. Não era um testamento, mas era uma situação aí que é importante, exatamente. Né? E foi por uma As câmeras são importantes para muita coisa, né? Foi a imagem que disse tudo, né? Então... Bom, e agora vamos falar de COP30. Estamos aqui com a Camila. A doutora Larissa também tem mais coisas para falar sobre a COP, que seria a questão das atas notariais. A senhora imagina que devido ao alto fluxo de hóspedes, de turistas, que vão chegar a Belém, em torno de 50, 60, quem sabe 100 mil. Como é que a gente vai conseguir trabalhar essa questão das documentações, né, com o estrangeiro, que tem o RNE, não é isso? O RNE. Registro Nacional de Sem Estrangeiro. CPF. Sem CPF. Como é que a gente vai trabalhar essa parte de documentação, precisar assinar um documento, alguma coisa nesse sentido? Devemos estar preparados. Não sabemos como a cidade vai ficar, né? Muita gente compara as Olimpíadas, Paris não se andava, como que a gente vai fazer? Então, a gente tem que estar preparado, assim. Eu acredito que o cartório, que dá segurança jurídica, vai ser muito procurado, como já está sendo, para fazer o reconhecimento das assinaturas, para dar credibilidade a essas locações, a esses contratos que são firmados. Eu vejo uma ata notarial como é uma prova com fé pública, muito importante para as locações. O que é a ata notarial? O cartório, ele vai ao imóvel e vai registrar com fotos e com fé pública num documento público tudo que está lá. O estado de conservação. Ele pode ir na entrada e pode ir na entrega do imóvel. Então, é importante bater foto, é importante conversa de WhatsApp, só que o que vale para fins de direito, para o Poder Judiciário, é a ata notarial feita em cartório. Então, a ata notarial vai colocar essas fotos, esse estado do imóvel, essa conversa de WhatsApp, essas trocas de e-mail das pessoas que vão vir, tudo numa ata notarial. A gente não quer que tenha problema, mas em havendo algum problema, já tem o bom direito ali, já tem tudo registrado numa ata notarial. Além de ata notarial, reconhecimento de firma, que pode ser feito online também pelo ENOT,
que é a plataforma de reconhecimento de assinatura online, porque tem o Gov, sim, tem o Gov, mas também tem muito questionamento sobre plataformas de empresas privadas, né? Muitas certificadoras que não são reconhecidas pela certificadora do Brasil, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com qual certificadora está usando para poder assinar aquele documento, senão cai tudo por terra. Sim. Todo o negócio jurídico feito, tudo fica maculado por falta da segurança jurídica. Então, o Enote também é uma plataforma online, nacional, de tabelionatos, de notas, que nós podemos reconhecer assinatura digital. E procurações, eu vejo que procurações também vão ser muito usadas para representar determinadas embaixadas, comissões, as procurações vão ser muito usadas. O primeiro ofício está se preparando como, né? Nós temos pessoas na rua, externos, então assim, o trânsito, não sabemos como vai ficar. Eles vão ao cartório? Não, o cartório tem serviço de diligência. O cartório vai imediatamente levar essa procuração, fazer esse reconhecimento, verificar essa ata notarial. Então, o cartório ele tem que estar, todos os cartórios de Belém têm que se preparar para isso, tem que estar ali pronto para essa demanda que vai acontecer e vai ser rápida, porque a gente tem prazo, né? Sabe o dia que começa e o dia que termina. Então, a gente tem que estar preparado nesse período. E uma coisa que a gente está oferecendo lá para os nossos colaboradores é o curso de inglês, porque a gente tem que se comunicar em primeiro lugar, né? Então, eu achei isso novidade, importante. né? Eu não conheço outro cartório que faz, enfim. A gente fechou uma parceria com Castilha e eles todos estão, todos os sábados lá, estudando inglês. Porque a gente tem uns meses aí, né, até Estamos a COP. todos estudando, né? Estamos todos Boa parte, estudando, né? se preparando. E aí a gente já até plotou ali no nosso totem de senhas um welcome, um bienvenido, para a pessoa entrar e já se sentir acolhida. Não for lá, já vou testá-los. No meu básico, do meu inglês. Estão aprendendo ainda. Mas é muito legal essa questão da gente poder aprender, né? Uma língua estrangeira e tudo. E, por exemplo, existe a questão dos contratos. Por exemplo, nas plataformas, você tem uma automação ali do processo no fechamento do negócio, correto? Você não tem um contrato ali que você está fechando ali e você não redige um contrato, correto? Mas quando você fecha por fora da plataforma, para quem já fechou um contrato com uma empresa de fora, que eu já fechei, a gente tem que fechar em português e inglês. Normalmente eles vão te pedir em português e inglês. Um exemplo, a Hydro. Né? Uhum. Então você vai ter que fazer um contrato em português e inglês. Então você tem que aprender um pouco de inglês para não errar ali naquela tradução, né? E aí como é que funcionaria esse contrato português e inglês? A gente consegue fazer o reconhecimento normal, de firma, normal no cartório? Consegue. As nossas normas do Pará, inclusive, a gente não tem essa proibição. Só tem um cuidado lá que as normas, né, se o documento não foi verificado, esse documento particular pelo cartório, a gente coloca uma observação de que aquele documento está em outro idioma, mas a gente vai fazer... Desculpa interromper, mas pode ser totalmente em inglês? Pode, não precisa da tradução. O documento particular, ele não precisa. Aí a gente vai fazer o reconhecimento e a validação das assinaturas, para verificar que quem assinou é aquela pessoa mesmo, que a identidade está correta e ela que assinou. Então, isso é possível. E falando na assinatura da pessoa, no cadastro do cartão. CPF. Nós temos CPF. E esse pessoal que vem sem CPF? Então, junto com o tribunal, eu hoje já estava com uma situação lá de uma procuração que o otorgado não tinha CPF. E hoje vencemos, fiquei muito feliz porque o tribunal acolheu o meu pedido e ele viu que pela lei, assim, a gente poderia fazer aquela procuração, mesmo que o sistema não deixasse. E eu tive um êxito, ele foi um caso particular, só que com certeza já abriu um precedente para os casos futuros. Muito legal. Estamos aqui agradecendo a doutora Larissa, né, que está conosco aqui, e a nossa amiga Camila, que é especialista em aluguel de plataforma, consultora, né, na parte de locação de plataforma, e a gente pode conversar, fazer perguntas para a doutora Larissa, ou também você pode falar sobre como é o teu trabalho, como é que está sendo o teu trabalho hoje na COP, né, muito movimentado, a gente participando de cursos, né, entrevistas, né, você também já deu entrevista, né, então como é que está sendo o teu dia a dia de COP? Oi, Cristiano. Obrigada pelo convite. Um prazer, doutora Larissa. Aprendi, inclusive, muitas coisas hoje. Prazer Tecnologia no teu cartório está em primeira mão, né? Você está à frente, vanguardista realmente. E a plataforma, ela é realmente isso, de aluguel por temporada. Ela te dá toda essa possibilidade de automação. E isso é muito vantajoso para as pessoas que vêm de fora, principalmente. E o mercado, hoje em dia,
está muito aquecido aqui na nossa cidade, né? Belém virou foco de personalidades, de grandes eventos, de muitas coisas internacionais. Então, realmente, a cidade está sendo muito procurada, rota turística internacional, oficialmente. A cidade vem recebendo muitas pessoas, ou seja, o aluguel por temporada ele está acontecendo, está crescendo, mas principalmente para esse momento de COP30. Hoje em dia, o que mais a gente ouve de perguntas é: o meu imóvel dá para ser locado? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me preocupar para que aconteça isso? Quais documentações eu preciso apresentar? Documentações, e ela falou aqui muito bem sobre muitas questões envolvidas nesse caso. Mas especialmente pela plataforma, a gente não tem tanta documentação. Tanta burocracia. É mais tranquilo, mas a gente precisa pensar que nesse momento vão ser vários tipos, né? Como ele colocou, um contrato. São realmente. Modalidades. Modalidades. Hoje em dia as pessoas podem contratar corretores que vão estar trabalhando com contratos tradicionais. E então, eles precisam ter essa preocupação do registro do imóvel, que eles vão ter que apresentar. Isso é muito importante. A gente aconselha você ter um advogado te assessorando. Sim. Por mais que você contrate pela plataforma, você proprietário que vai fazer essa locação, na verdade eu aconselho você ter uma equipe, né? Você tem um advogado, uma equipe, uma imobiliária, um corretor que tenha um advogado, que tenha uma pessoa especialista. Por exemplo, a nossa amiga Camila aqui, ela é 5 estrelas, não é isso? Sim. Na plataforma. Ela foi indicada pela plataforma para a nossa equipe. Então, ela vai fazer várias participações aqui no nosso podcast. Então, você tem que ter uma equipe para trabalhar. Né? Porque é um negócio complexo, que você quer chegar nas 5 estrelas. Muita gente quer chegar nos milhões, que a gente já sabe que não vai acontecer. Né? E ultimamente estão se falando sobre valor de diárias. Né? Nós criamos uma ferramenta, porque é tão complexo o cálculo, né? Que a gente leva em consideração a questão da avaliação de imóveis, precificação, e a gente faz cruzamento de informação, são inúmeras variáveis para chegar no resultado. E a gente vê pessoas falando sobre tabelando o nosso mercado de hospedagem em $200 por leito. Então, vejam, eu não posso comparar o seu imóvel com o meu imóvel, com o seu imóvel, e eu vou calcular a $200 o leito. Sim. Eu tenho que precificar. Eu, como avaliador, me recuso a tabelar dessa forma. E o que você acha disso, Camila? Sim, eu concordo. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. São vários tipos de públicos diferentes. A gente vai ter do mais simples imóvel entrando nessa possibilidade de locação aos mais 5 estrelas que existem na cidade disponíveis. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, isso virou uma grande celeuma para fechamento de valores. E as pessoas... A mídia, né? A mídia atacou muito o nacional. Exatamente. E agora internacional também vão começar a atacar esses milhões aí que estão colocando nas divulgações. É uma problemática para quem está trabalhando com isso. Dificulta o processo, inclusive para as pessoas que têm interesse de colocar o seu imóvel para alocar, mas... pensam que vão ganhar milhões. E aí está tendo uma guerra muito grande em cima disso. Não é legal, realmente não é bacana. A gente tem que ter discernimento e consciência de cada espaço tem um valor diferenciado. Tem o seu preço. Como qualquer carro, qualquer produto, qualquer serviço tem o seu valor. Exatamente. Você não consegue tabelar igual. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente desenvolveu? 4 ferramentas para trabalhar, que é o óculos. A gente vai daqui a pouco fazer uma demonstração de realidade virtual, o aplicativo em que a gente vai operar armário inteligente, locker e outros equipamentos pela cidade que a gente espera proliferar, o simulador de pré-avaliação, porque hoje nós temos um simulador interno. Nesse simulador interno a gente já consegue gerar um resultado, porque a gente faz essa inteligência de dados, né? Cruzando informações, a gente consegue ter um resultado. A Camila hoje estava comigo lá, a gente fazendo uma avaliação da ferramenta, e em breve a gente vai lançar a ferramenta já online, em poucos dias aí, semanas, vamos colocar semanas. Que vai ajudar muito as pessoas que estão sem... de pré-avaliação. Então, o proprietário interessado, ela está sendo preparada para receber uma carga grande de consultas. Então, o proprietário interessado ele vai lançar as informações e vai ter uma pré-avaliação. Porque nós vamos fazer a avaliação como avaliador, nós vamos confirmar essa avaliação e validar. Se a pré-avaliação estiver igual à avaliação, a gente vai validar. E aí tem várias empresas já interessadas, a empresa que estiver interessada
entrar já estou falando aqui, né? A gente vai colocar no próprio simulador, pop-up ou head banner, a gente vai colocar ali no simulador, para dar essa seriedade. Sim. Recebi recente uma repórter do Washington Post, que ela quer entrevistar proprietários que estão anunciando imóveis nessa casa. E a mídia de fora gosta de sensacionalismo. Então, imagina pegar esses proprietários para entrevistar porque você está colocando 1 milhão no apartamento de um quarto. Porque o mercado fica... Mas a Camila pode também falar um pouco dos cursos, eventos, o que nós temos, né? Como é que o Airbnb está trabalhando? Eles tentaram até alugar um imóvel em Belém. Como é que ficou? Você sabe me dizer? Não acompanhei isso, mas o Airbnb ele vem dando suporte aqui em parceria com o governo do estado e Sebrae. Ele vem realizando treinamentos para a população gratuitamente desde do começo do ano. Ele vem fazendo, mas ele já vinha fazendo desde 2023, que eu venho acompanhando todo esse trajeto da COP. E ele vem incentivando as pessoas a colocarem os seus imóveis. Mas, assim, é importante você ter cuidado e ter um especialista que te oriente, porque são muitos detalhes. A plataforma tem especificidades importantes, porque você vai receber uma pessoa na sua casa. É algo que você nunca fez, você não teve uma experiência antes. Então, é sempre indicado contratar um especialista. Anfitriões estão trabalhando com isso. As corretoras, hoje em dia, estão se disponibilizando muito fortemente com essa possibilidade de novos trabalhos aqui na cidade. Então, é importante, porque tem muita coisa a ser trabalhada. Um anúncio não é simples, ele necessita aparecer, ele tem que ser diferenciado. Você não vai colocar... Existem fotos de anúncios assim que é o chão aparecendo. Nossa. O que você está mostrando com isso? Você precisa valorizar seu imóvel. Você tem que saber o que você quer mostrar do seu imóvel. Qual o público que você quer atingir. Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, pessoas podem te orientar. Fazer sozinho é possível, mas você precisa tomar cuidado, principalmente em condomínios. Você tem que verificar se a convenção coletiva autoriza. Você tem que verificar. Você não pode fazer uma sublocação. Tem muitas pessoas que têm um imóvel locado e têm esse interesse, mas tem que estar no contrato de locação que ele pode fazer uma sublocação. Tem muitos detalhes para serem observados. Então, é realmente se planejar, estudar, porque, querendo ou não, a hospitalidade a gente já tem aqui nata da nossa cidade, do nosso povo paraense, né? Para receber as pessoas. E, então, com certeza, é possível. E é só se planejar, se preparar e procurar pessoas que estão preparadas para isso. Profissionais habilitados, né? Exatamente. Nós temos também o Booking, importante falar, que é uma outra ferramenta também que está sendo muito, muito utilizada. Exatamente. Né? E não sei se existe mais uma outra ferramenta além do Airbnb e Booking que as pessoas estão utilizando aí na... Existem. Tem Verbo, tem outras menos populares, mas essas duas, Airbnb e o Booking. E vai ser lançado uma pelo governo do estado que a gente ainda está esperando ver como vai ser o formato dela, né? Basicamente eu separo em 4 pilares para você fazer um bom atendimento na COP30, que é o atendimento, foi o que a gente estava conversando aqui, o marketing, foi o que você falou, a operação, são processos bem definidos para check-in, né? Sim. Etc. E a captação e relacionamento com proprietários. Sim. Então, para quem é profissional, parceiro, que é atuar, tem que saber fazer. São 4 pilares aí básicos para você poder trabalhar bem. E a questão jurídica que é importante, né? A segurança, né? Inclusive a questão de um seguro, na verdade. Exato, era o que eu ia te falar. Eu estive participando de um encontro das seguradoras aqui do estado, porque não tem um produto que cubra todas essas questões. Por exemplo, na plataforma que eu trabalho, que é o Airbnb, ele tem um aircover. Ele cobre danos. Até 3 milhões de dólares, né? Exatamente. Dentro do imóvel, seguro civil também. Mas, quando você vai alugar com um contrato normal, posso dizer assim? Tradicional. Exatamente. Tradicional. Um contrato tradicional, você vai precisar ter esses cuidados. Inclusive, com as pessoas que eu trabalho mesmo pela plataforma, eu sugiro você ter um seguro residencial para sinistros. É fundamental, indispensável, é um dos primeiros pontos que a gente precisa cuidar. Mas não tem esse seguro específico para esses danos que acontecem, é muito usual. A gente não pode esquecer
que os riscos são viáveis, são possíveis e podem acontecer. A gente tem que estar segurado com relação a isso. E eu não encontrei aqui esse tipo de seguro que vai te trazer essa possibilidade. Fora o aircover do Airbnb. Fora o aircover. Tinha uma empresa chamada HDI, ele estava implementando esse tipo de seguro. E outros seguros também importantes, como, por exemplo, um seguro de um dia para os turistas que vão fazer uma viagem para cá, para o nosso interior e voltar, um passeio, alguma coisa nesse sentido. Achei interessante também esse novo produto que eles estão apresentando. Mas isso é fundamental, o seguro. Com certeza, seguro é muito importante. Profissionalismo na parte de limpeza é uma dificuldade que nós temos na região, talvez vá haver uma limitação, né, de ter pessoas para atender, né, e trabalhar. E assim, a gente vê também anúncios, por exemplo, de colocando um imóvel e um carro. Eu estou colocando dentro da plataforma um imóvel e também estou cedendo um carro. Como é que funciona essa questão de colocar um carro para alugar junto com o imóvel? É possível isso? Olha, dentro da plataforma, sim. Mas eu não trabalho nesse formato, por conta de todos os riscos que estão envolvidos. Porque, se não me falha a minha memória, o seguro não vai cobrir o carro. Então, se eventualmente aquele hóspede pegar o carro para passear e perder o carro lá em Salinas, por exemplo, fora que já é a água ali, já perde, né? Muitas pessoas que me procuram disseram, a gente vai colocar carro, vai colocar isso, mas eu falei, calma, vamos pensar melhor, vamos ver os riscos disso tudo. É importante você entender que é o seu veículo e que pode acontecer isso e você não vai estar coberto. Vale a pena? Você já vai sair da sua casa. Vai valer a pena tudo isso? Então, a gente sempre tem que estar colocando os riscos para todo mundo ter ciência de se vale a pena ou não. Sair de casa e depois você voltar para casa, ela está destruída, o teu carro está todo destruído, enfim, você tem que ter gente... Pensar, né? Exatamente. Itens pessoais. Itens pessoais. Assim, existe todo um checklist que a gente precisa para que esse anúncio prossiga. Sim. Normalmente eu trabalho com a criação do anúncio, você precisa de um profissional para que tenha as fotos claras, fotos que demonstrem realmente o que você quer passar, como a gente já tinha pontuado. A gente precisa conversar sobre regras. Dentro da plataforma, você precisa criar as regras. E você também tem que ter essa parte que você colocou de receber as pessoas. Essas regras têm que ficar muito claras para quem vai chegar. Você tem a sua casa, dentro dela você pode estar dentro de um condomínio que tem regras específicas, e hoje em dia muitos condomínios que não são permitidos estão abrindo para esse período. Muitos deles estão fazendo as convenções, atas, para mudar a convenção, né? Essas reuniões, essas assembleias. Então, sempre ficar ligado nas assembleias para ver o que está rolando nesse período. E muitos estão liberando. Cada condomínio está fazendo o seu padrão para receber essas pessoas. Muitos não têm os documentos que a gente tem aqui. Então, vão pedir um passaporte, vão pedir a foto dele, o período que vai ficar, qual é o imóvel, até onde pode ir. Dentro do condomínio existem muitas áreas de lazer comum que estão restringindo ou permitindo. Então, cada imóvel é uma situação que precisa ser estudada e analisada para esse perfil, para que não haja nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Muito legal você falar sobre a questão da conversão. Estamos aqui com a doutora, que pode falar como é que funciona essa questão de... Eu alterei o regimento do condomínio, eu inventei uma norma, eu quero proibir o acesso de hóspedes no nosso... Sou um síndico, por exemplo, quero proibir. Não vou permitir, porque eu escutei um áudio de uma síndica que chegou para mim, disse, não, eu não vou permitir porque a gente não sabe se vai conseguir aguentar o fluxo de movimentação aqui, mas ela vai proibir o acesso dos... E como é que funciona? Então tem que ter um regimento, uma assembleia, não é isso? Sim, tem que olhar... Na verdade, tem que cumprir o Código Civil, né, em primeiro lugar, e depois olhar o que tem na convenção de cada empreendimento. Então, assim, um determinado prédio vai permitir uma coisa, o outro não vai. Tem que se verificar qual é o quórum para fazer alguma alteração ali, quanto tempo antes que pode alterar, o que pode fazer. Sempre tem que estar de olho na lei maior, na lei nacional, que é o Código Civil, e depois as convenções individuais, porque se ventila muito. Meu condomínio não deixa, mas parece que
que até meu síndico vai fazer. Então, ninguém quer burlar nada, mas todo mundo quer estar bem nesse período, quer estar dentro das regras para a gente sair bem visto, né? Aproveitar disso como uma oportunidade para ser bem visto, não uma oportunidade que... Além dessa oportunidade da gente ser a rota internacional. Sim, Imagina as pessoas saindo, falando mal da nossa cidade. Quem vai voltar? Horrível. Toda essa estrutura que foi criada na nossa cidade, que a gente pode aproveitar esse momento, e está sendo super valorizado o nosso turismo. E crescendo com relação a isso. Quantas outras empresas não crescem junto, não é verdade? Com o turismo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento como paraense e entender que é uma grande oportunidade. Que mostrar a nossa cultura também é seguir as regras, é respeitar, para que eles voltem. Não só eles, mas que espalhem pelo mundo que aqui é um local maravilhoso para voltar. Olha que legal. Eu estava pensando, será que a gente poderia sugerir, de repente, nas convenções, uma parte, um resumo em inglês, alguma coisa? Será que é possível isso dentro das convenções? Pensei aqui, né? Acredito que sim, até Uma porque se for possibilidade. alguma coisa Porque imagina, específica, você é um estrangeiro, você vai... quero conhecer a regra. Você vai entrar num condomínio, você vai ler tudo em português ali, não vai entender, porque eu acho que eles não vão estudar português para vir para cá, né? Só a gente que estuda inglês. A gente que estuda inglês para ir para lá ou para receber eles, mas não sei se eles vão estudar muito português, mas... Como é que isso, né? Uma ideia aí para os advogados pensarem, de repente, um resumo, alguma coisa, das né? regras, né? Exatamente. Claras, Exatamente. E no idioma da pessoa. Né? Exatamente, isso que eu pratico também. As regras, todas elas são dentro da plataforma, elas são impressas dentro do imóvel e nas legal. línguas também. Muito bom. O inglês é língua universal, né? Exatamente. Eu acho que a gente Muito bom. E no check-in, especificamente para a cópia, a gente vai fazer todo presencial, porque normalmente a gente trabalha com self-check-in, né? Todo mundo vai, a gente não sabe nem quem é, a tecnologia ajuda muito com relação a isso. Não sabe quem é, que eu digo, a gente não vê a pessoa, né? Sempre pelo aplicativo. Mas nesse momento a gente quer fazer o presencial justamente porque são pessoas de fora. É uma forma de receber bem, ali, né? Exatamente, receber bem e poder explicar tudo que vai estar envolvido. E é personalizado, né? Exatamente. Falando em personalizado, a gente vai receber sempre com as coisinhas do Pará. Olha aí, ó. Tem que mostrar, sempre com né? o kit receptivo paraense. Não, a gente tem tudo para dar certo. Exatamente. Bom, nós estamos atualizando o nosso site lá da imobiliária, os tour virtuais que nós estamos pegando nos imóveis, estamos captando, né? E aí a gente já entro no site aqui para mostrar para vocês, demonstrar como é que funciona. Tá? Aqui, colocar no óculos aqui, a doutora Larissa já tem uma visão de mais ou menos como vai ficar. Ter uma noção de como é dentro, né? Porque é importante o estrangeiro ter uma experiência mais real, né? Do imóvel, né? Então, assim, imagina que eles vão consultar muitos imóveis que não tem avaliação. Exatamente. Não tem avaliação nenhuma. Então, imagina você vai fechar negócio com uma pessoa que você só está vendo fotos ali, porque as plataformas não tem o tour. Não tem o tour, não tem vídeo. Tá. E aí você quer ver, será que eu vou fechar? Será que eu não vou? Mas a plataforma, ela tem uma segurança que que é o bloqueio do valor, né? O valor ele fica lá, não é liberado para a pessoa apenas quando ela entra no imóvel. Exatamente. Você poderia falar um pouco sobre isso aí? A plataforma, ela tem alguns percentuais dentro deles, englobam a utilização da plataforma. É bom, inclusive, para as pessoas que vão locar saberem sobre isso, né? Normalmente é 3%, mais um imposto, e aí depende de como for fazer. Se tem proprietário, se tem co-anfitrião envolvido, aí os percentuais vão ser divididos nesse momento. Mas ela faz, quando você faz uma reserva, você paga integralmente para a plataforma, mas o proprietário do imóvel, ele só vai receber depois que ele entrar, que o hóspede entrar, normalmente 24 horas depois da entrada dele. Então, é uma segurança para quem está alugando também. Existem políticas de cancelamento, regras a serem seguidas nesse sentido. Então, tem segurança. É uma plataforma. As plataformas que nós estamos falando aqui, elas já são mundialmente conhecidas, né? Sim. E trabalhar seriamente é importante. Com certeza. Olha, Quando visualizar a ferramenta, o óculos, é só você mexer aqui
tem uma direcional aqui e aqui você vai ajustando, entendeu? Com o dedo. Gente, isso é muito legal. Primeira vez? Agora eu tô vendo. Primeira vez utilizando? Na minha vida. Eu só vejo isso em filme. Legal. E a gente pode acrescentar, inclusive, ambientes de Belém, né? Espaços em Belém, Sim, que o turista já pode ter uma visão. sim. Né? Dentro dos meus anúncios, eu tenho um dicionário de paraense. O dicionário paraenses. Ó, que legal. E aí eu coloco as muito palavras que a gente fala aqui, sabe? É muito legal, as pessoas gostam. E também coloco um guia turístico com os principais Vamos fazer a pontos. menção com a Camila também, né, Camila? Agora eu quero conhecer. Muito chique, muito legal. A gente tem a natureza e nós temos a Completo, tecnologia, é. né? Então, Belém tem muito a oferecer. tem muito a Sim. oferecer com natureza, com tudo, né? No Pará, né? E a Vamos parar. gastronomia vai estar sendo muito valorizada. Já tem vários projetos aí que a gente vê que estão Sim, acontecendo. vários projetos em andamento. Inclusive, eu tenho alguns projetos em parceria com gastronomia. Também Olha, não vou falar próximo ainda. podcast. não vou falar, Não né? dá spoiler. Quando tiver, né? Mas esse óculos deve andar por restaurantes também, por lugares. As pessoas terem acesso, visão desses Isso é muito imóveis. legal, porque é uma imersão. E é muito, muito diferente, muito Sim. moderno. É muito real, né? Parece Você que a tem um gente está restaurante, pode me procurar. Né? Estamos concluindo o nosso segundo podcast, nosso segundo episódio, na primeira temporada. Prazer enorme estar com a doutora Larissa e a nossa amiga Camila aqui para falar de Airbnb, de Booking, de plataformas. E espero trazê-las mais vezes aqui. Aqui é uma casa aberta, um estúdio aberto, para a gente poder trabalhar muito do que é o universo, né, de cartórios, né? Tem muita informação. Eu já estou pensando em outras coisas para falarmos, né? E espero vê-las em breve, nos próximos episódios.